Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje em 1 Tessalonicenses 5, 14 a 22, o apóstolo Paulo nos dá um conselho. Ele diz: viva com alegria, viva com alegria. Ele começa dizendo assim: exortamos a vocês, irmãos, que advirtam aos ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. A outra versão, a NVT, ela traduz ociosos por indisciplinados. E é interessante vermos que sempre na igreja existem pelo menos esses três grupos bem definidos. Existem os indisciplinados ou ociosos, que é aqueles que não têm disciplina nenhuma, que não têm nenhum compromisso com absolutamente nada. E o que devemos fazer com eles? Adverti-los. Existem os desanimados, aqueles que perderam a esperança, aqueles que às vezes querem desistir da vida cristã, e esses precisam ser confortados. Mas existem também os fracos, e esses fracos eles devem ser auxiliados. Mas o que é mais importante, Paulo diz: sejam pacientes com todos. Isso é fundamental, termos essa paciência para com todos. E Paulo continua dizendo: tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Generosidade, bondade é marca do cristianismo. Se você é cristão e você não é generoso, dá uma verificada no seu cristianismo. Se você se diz cristão e você não é bondoso, dá uma verificada. Eu acho que você está no lugar errado. Está faltando a você uma conversão genuína no Senhor Jesus. Paulo diz ainda: alegre-se sempre. Aqui ele faz uma sequência boa. Alegre-se sempre, orem continuamente, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegre-se, alegre-se sempre. A vida cristã é uma vida de alegria. E por que uma vida de alegria? Simples, Jesus é a nossa alegria. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria não depende dos nossos resultados, não depende daquelas coisas que nós vencemos. A nossa alegria, ela está no Senhor. Por isso, ela deve ser uma alegria sempre, que nunca acaba. A segunda coisa que sempre facilita manter a alegria: ore sem cessar. Ore continuamente. Se nós orarmos sempre, nós vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente fica bravo. Eu já tenho aprendido isso. Muitas vezes acontece algo, eu agradeço a Deus. Eu me lembro que certa feita, o avião em que eu estava não me deixaram voar naquele voo. Na hora eu fiquei muito irado. Depois eu pensei, falei: gente, será que vai acontecer alguma coisa? Será que Deus está me livrando? E agradeci a Deus. Depois eu parti no outro sem nenhum problema. E é isso que nós devemos entender. Ou seja, nós precisamos orar sem cessar. E o mais importante de tudo isso, dar graças em toda e qualquer circunstância. Eu sempre me lembro da oração do meu irmão Eudâmidas, um dos meus irmãos mais velhos. O Eudâmidas, ele começava a oração dele dizendo assim: obrigado, Senhor, pelas vitórias, obrigado, Senhor, pelas derrotas. Nós temos que agradecer a Deus pelas vitórias, mas também pelas derrotas. Muitas vezes, nas derrotas, nós aprendemos muito mais e nós ficamos chateados porque nós perdemos. Agradeça ao Senhor, seja sempre grato. Aí Paulo muda o assunto: não apague o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Olha, primeira coisa, não apague o espírito. Mantenha sempre aceso o fogo do Espírito. O Espírito é fogo. Ele aquece o nosso coração, ele aquece a nossa vida, ele nos impulsiona na direção daquilo que o Senhor quer de nós. Mas também não tratem com desprezo profecias. E aí a continuação: mas ponham todas as coisas à prova e fiquem com o que é bom. Disse outro dia e volto a repetir:
profecias nós desprezamos de duas maneiras. Primeira, quando nós não aceitamos nenhuma. E segundo, quando nós aceitamos qualquer uma sem fazer as devidas comparações. Lembre-se, a profecia é sujeita ao profeta. Muitas vezes o profeta está falando aquilo que ele quer que aconteça. E por último, Paulo diz, afaste-se de toda forma do mal. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.